Lucas 6, no versículo de número 47, ele diz assim, ó. Lucas 6, 47. E qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa, cavou e abriu bem fundo, e colocou os alicerces sobre as rochas. E vindo a enchente, bateu com ímpeto contra a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque essa casa estava construída ou fundamentada sobre a rocha. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque quanta coisa o Senhor já colocou em nós. E nós sabemos que essas verdades da Tua Palavra, elas são poderosas para dar continuidade a isso. E nós oramos para que iluminados sejam os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que nós possamos sair daqui diferentes, Pai. Alimentados, supridos, inspirados, vivendo o melhor do Senhor para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. E hoje nós estamos começando o primeiro final de semana do mês de maio. Na verdade, já passou um bocadinho do nosso ano. Coisas maravilhosas já aconteceram na nossa vida. Eu tenho certeza que durante esses meses, de janeiro até aqui, você aprendeu coisas novas nos cultos. Você certamente lembrou de coisas antigas nos cultos. E nesse mês em específico, irmãos, nós queremos trabalhar algumas coisas no seu coração. E é por isso que a partir de hoje, até o final do mês de maio, tanto na Igreja da Criança como aqui nos nossos cultos do domingo, nós iremos trabalhar temas que falam sobre família, te ensinando sobre princípios que precisam fazer parte de uma família, sobre educação de filhos, sobre finanças no lar. E eu quero dizer para você, querido, que essa palavra serve para você em todos os aspectos. Se você não é casado, quando você aprende sobre família, você já começa a viver os princípios da família quando você casa. Se você, querido, é casado e não tem filho, você aprende sobre educação de filho e quando o filho chegar, já começa a praticar certo desde o início. Mas se você está numa situação onde os seus filhos já estão grandes, fique tranquilo, porque o aprendizado que chegar até você vai servir de sabedoria e ferramenta para que você possa ensinar os papais e as mamães de primeira viagem. Tudo aquilo, querido, que chega ao nosso coração por meio de ensino, por meio de inspiração, através da palavra de Deus, nunca vai ser algo que não tem finalidade ou função. Toda palavra é poderosa para salvar, para nos manter em salvação, é poderosa para mudar a nossa vida. Então falar sobre família, ou vai suprir uma necessidade sua hoje, ou então esse algo vai ser colocado no seu coração para suprir uma necessidade amanhã, ou então essas verdades serão colocadas no seu coração para que você possa suprir a necessidade de alguém. Ou seja, o que Deus vai falar conosco nesses dias certamente vai mudar a sua vida, amém, queridos? Seja mudando o seu casamento, seja mudando a criação dos seus filhos, ou seja ensinando pessoas no caminho em que elas devem andar. E eu acho interessante esse texto de Lucas 6, que ele também é citado lá em Mateus 7. Nós podemos ver Jesus ensinando sobre aquele que é o bom ou ruim construtor. O que eu acho interessante é que nesse momento, nessa parábola, ele diz que aquele homem que ouve a palavra e a pratica é aquele que constrói uma casa sobre a rocha. Mas ele também diz que existe uma outra casa que nós podemos construir. E essa casa, ela também recebe o nome de casa, assim como a que estava sobre a rocha. Mas o seu fundamento é diferente. O problema, querido, nas duas casas, não é quanto a ser chamado de casa. O problema está quanto à qualidade e à força da mesma. Eu me recordo que em uma das minhas viagens, dando aula no Rema, eu tive a oportunidade de ensinar na cidade do Rio de Janeiro. E dentre os passeios que no horário fora de aula eu pude conhecer, eu fui para um lugar, uma parte histórica da cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de ver essas coisas velhas, não sei se você gosta, porque para mim acrescenta muito na cultura. E eu lembro que eu cheguei diante de uma casa, e ela uma casa, você via rústica, só que era uma casa forte. Irmãos, quando eles começaram a falar sobre a construção, eles disseram que os tijolos que foram colocados ali, eles foram assentados com óleo e cartilagem de baleia, para você ter noção.
E eles falaram sobre a dificuldade que eram construir casas naquela época, que precisava ir, pescar a baleia, extrair o óleo dela e fazer um tipo de um piche, um tipo de um cimento, porque o cimento naquela época ainda não era como o nosso de hoje, que você compra em pó, joga uma aguinha e o negócio está tudo funcionando lá. E ele fala sobre o trabalho que foi construir. Não sei se você sabe, mas um dos lugares que Dom Pedro mais frequentou durante a sua vida no Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro. Tanto que até hoje tem lá monumentos, um dos lugares onde são desenvolvidas as maiores vacinas do Brasil, é uma cidade lá na cidade do Rio de Janeiro, em uma casa que era de Dom Pedro. E quando eu olhava para aquilo, irmãos, e eu falava assim, puxa, aquilo que é bem construído resiste o tempo. Jesus estava nos ensinando, irmãos, que nós podemos ter casa, mas nós não podemos ter qualquer casa. Quando nós falamos sobre família e sobre relacionamento nos dias de hoje, as pessoas estão chamando qualquer coisa de família, mas deixa eu falar algo para você, família não é qualquer coisa. Eu vou falar de novo isso para você. O mundo lá fora, irmãos, ele está falando que tudo é família, mas eu digo para você, nem tudo é família, porque Deus foi quem criou o conceito de família. O conceito de família não vem de homens, irmãos, mas vem de Deus. Família nasceu no coração de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, família nasceu no coração de Deus. Irmãos, e quando nós começamos lá em Gênesis, nós podemos ver que Deus criou o homem e a mulher e deu uma ordem. Diz, vocês vão se juntar, vocês vão se casar, vocês vão se amar, vocês vão trabalhar juntos, vocês vão produzir filhos, e isso vai ser a família. Ou seja, quando um homem se une a uma mulher, ele ganha a oportunidade de constituir uma família. Tudo aquilo que o mundo diz que é família, que foge do padrão bíblico, deixa eu falar para você, querido, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de família. Pode ser chamado de casal, pode ser chamado de contrato, pode ser chamado de união, pode ser chamado de relacionamento, mas família só existe uma. A família que Deus criou é aquela, querido, que segue um padrão bíblico. Aleluia. Jesus disse, casa todo mundo pode falar que tem, mas existe uma casa que é sobre a areia, existe uma casa que é sobre a rocha. E ele diz algo muito sensato. Ele diz, a consequência de ter ou não uma casa boa está diretamente ligado com a prática daquilo que você ouve. Querido, eu não tenho dúvida que se nós perguntarmos aqui sobre como ter uma boa família, você talvez vai saber até mais do que eu. Tem pessoas aqui que tiveram 1, 2, 3, 7, 8, 11 filhos. Não é? Tem mais gente mais velhinho aí, irmãos, que gostava de fazer filho a rodo. Não era aquele negócio que 10, 12, 15, eu não sei de onde vinha ou por que vinha. Alguns dizem que é porque não tinha televisão, né? Naquela época. Talvez hoje, irmãos, o problema não é a televisão, mas é o celular. Não é verdade? Então eu falo para você, querido, larga o celular um pouquinho, já começa por aí. Então, hoje nós temos pessoas aqui que poderiam me falar, Leandro, eu acho que isso aqui funciona porque eu vivenciei isso na minha casa. Eu acho que isso aqui não funciona porque eu vivenciei. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Maior e mais correto do que as nossas experiências próprias é aquilo que a Bíblia diz. Pode ser que algo funcionou para você, querido, mas pode ser que esse mesmo algo não funcione para outra pessoa. Então falar sobre família e falar sobre uma casa que é construída sobre a rocha, não é falar apenas sobre experiências próprias, mas é falar sobre aquilo que Deus disse que precisa ser praticado para que uma casa seja construída. E a construção de um lar, a construção de uma família alicerçada, não é do dia para a noite, irmãos. Deixa eu falar para você algo. Dormir, um homem dormir com uma mulher, isso não torna deles um casal. Dormir debaixo da mesma casa, comer debaixo da mesma casa, isso não se constitui família, porque família é algo mais do que isso. Vir à igreja e estar casado com alguém não torna você uma pessoa portadora de uma boa família ou de uma boa casa. Porque a casa, querido, a união estável, o contrato de casamento nos dias de hoje, ele pode ser estabelecido por qualquer pessoa, e em dias atuais até mesmo por pessoas do mesmo sexo. Mas o que eu quero falar para você não é sobre o que as pessoas chamam de casa, família ou lar. Eu quero te ensinar nesses dias a viver e ter o que Deus chama de casa, família e lar.
E nós iremos, querido, construir isso na nossa vida praticando a palavra. Mas a construção é algo que vai demandar tempo e algo que vai demandar esforço. Não existe nada na nossa vida, vindo de Deus, através da prática da palavra, que não exija algo de nós. Ter uma boa casa e uma boa família, irmão, não é mágica. Não adianta você levar um pastor, levar um obreiro, um apóstolo, um profeta na sua casa, e ele ungir a sua casa, e você achar que você tem uma casa abençoada por isso. Unção não torna a sua casa abençoada, até porque na nova aliança não é bíblico mais fazer isso. Até já fico adendo. Então não me chame para ir ungir a sua casa, porque nós nessa igreja não praticamos isso, porque a Bíblia no Novo Testamento diz que isso não é bíblico. Aí o que acontece? As pessoas vão lá e elas querem que a gente unja a casa, por quê? Porque é mais fácil, irmãos, você acreditar que a casa é abençoada porque é ungida, do que você acreditar que a casa é abençoada porque você está lá praticando a palavra. Aleluia! Já está começando a apertar um pouquinho, mas eu prometo que eu vou ser bonzinho. E praticar a palavra, como eu disse, vai demandar tempo e esforço da gente. Praticar a palavra vai exigir de nós, irmãos, uma atenção, e não apenas saber algo, mas praticar, porque eu, como estava dizendo para você, eu acredito que se eu pedisse para algumas pessoas se manifestarem, todo mundo ia saber o que tem que fazer. Uns iam virar para mim e falar: Leandro, uma casa ou uma família bem estruturada é uma casa que o marido ama a esposa. Quem concorda com isso? Você concorda com isso? Aí o outro talvez falaria para mim: uma casa abençoada, Leandro, é uma casa onde os pais não provocam a ira dos filhos. É bíblico, é verdade isso. Talvez você falaria para mim: Leandro, uma casa abençoada é onde entrega-se o dízimo, entrega-se a oferta, é uma casa onde existem amizades, é uma casa que frequenta a igreja. Irmãos, tudo isso eu tenho certeza que você falaria para mim. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesses dias é: será que nós temos praticado a teoria? Será que nós temos colocado em prática aquilo que nós sabemos que nos leva a ter uma casa bem-sucedida? Ou será, irmãos, que nós temos sabido demais e praticado de menos? Ter uma família ou construir algo duradouro leva tempo, irmãos. Se você é uma pessoa que conhece da parte empresarial, você vai poder, querido, afirmar para mim com mais veemência e certeza que nenhum tipo de investimento quanto a abrir uma loja, independente do ramo, seja de roupa, seja de segmento alimentício ou qualquer outra coisa, nada disso te dá um retorno em menos de 1, 2 ou 3 anos, dependendo do segmento. Você primeiro investe, você primeiro se desgasta, você primeiro se doa, mas ainda que pareça ou tenha a aparência de que nada está acontecendo, algo está sendo construído. E quando você menos esperar, você tem um salão sólido, você tem uma loja sólida, você tem uma indústria sólida, você tem um escritório independente, se for de contabilidade, de representação, de advocacia, tudo isso sólido. Mas eu digo para você, ninguém vira um advogado, irmãos, com muitos clientes durante uma semana. Você trabalha em um caso bem e você recebe indicações por ele. Depois trabalha bem as indicações e recebe outras indicações por ele. É interessante que para mim isso é muito nítido quando eu vejo a Amanda Litt. Eu lembro do tempo onde o marido dela tinha um escritório pequenininho e ela trabalhava dando aula de história para mim. Hoje, irmãos, eles são uma mega empresa que tem muitos e muitos funcionários. Talvez tenham até funcionários deles aqui. Não só atuando na parte de advocacia, mas também na parte de cobrança, na parte de representação e tantas outras situações, ao ponto de se tornar um grupo. Mas para chegar onde estão hoje, eles precisaram praticar algo, eles precisaram suar a camisa. Irmãos, nós nesses dias precisamos estar dispostos a suar a camisa por algo que vale a pena. Muitas vezes nós temos demandado força, nós temos gastado nosso tempo com coisas que não valem a pena. Nós às vezes temos visto e ouvido séries, de 14, 15, 20 temporadas, e aí de repente acabou e eu falo: o que aquela série acrescentou na nossa vida? A gente tem vivido de série em série, a gente tem vivido de filme em filme, a gente acompanha todos os jogos do campeonato do nosso time de futebol, basquete, vôlei.
E no fim disso, querido, o que acrescentou na nossa vida? Deixa eu falar algo para você. É lícito ter tempo ao lazer, mas nós precisamos, como pessoas sábias, aprender a dividir o nosso tempo com sabedoria, dando maior parte dele àquilo que é importante. E construir algo, fala sobre não apenas saber algo que eu tenho que fazer, mas colocar a mão na massa, suar a camisa. Eu lembro de algo, esses dias, eu estava na casa dos meus pais, almoçando, e eu parei o carro na frente deles, e o carro estava numa sombra. E quando eu olhei, eu lembrei, querido, que a árvore que estava fazendo a sombra foi a árvore que a minha mãe plantou quando eu ainda era criança. Uma árvore grande, uma árvore robusta. Irmão, deixa eu perguntar para você, quantas vezes você já desejou a sombra de uma árvore? Quantas vezes você já pensou, puxa, se tivesse uma árvore aqui, uma sombra, ficaria muito melhor, porque o meu carro ficaria na sombra, eu ficaria na sombra. Eu pergunto para você, quantas vezes nós pensamos isso e não fazemos nada? Aí a gente pensa, puxa, Leandro, mas se eu plantar uma árvore aqui, quem disse que isso vai solucionar o meu problema? Aí você fica lá e você fala, não, quer saber de uma coisa? Não adianta, não vou plantar essa árvore não. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e o seu carro continua no sol, você continua tendo sol na sua área, você continua tendo sol num lugar que você poderia ter sombra, porque o tempo já passou, mas pelo fato de você não ter agido, nada mudou. Às vezes a gente fica falando assim, puxa, mas 10 anos para uma árvore crescer e fazer sombra. Querido, eu falo para você, o tempo vai passar de qualquer jeito. Nós precisamos aprender que atitudes sensatas hoje, em linha com a prática da palavra, vão nos trazer um casamento e uma família sólida e abençoada amanhã. Ninguém possui, querido, um casamento bem-sucedido em uma semana. Não adianta você vir em uma pastoral e achar que por causa de um conselho, seu casamento em uma semana vai mudar. Não vai mudar, irmão. Porque depois de uma semana vai vir a primeira briga, talvez. E aí você vai precisar aprender a lidar com a primeira briga. Aí, querido, você aprende a lidar com a primeira briga, talvez com a ajuda do pastor, ou com a ajuda da palavra, ou porque vocês de fato cresceram, mas dali 15 dias vem a segunda briga, talvez. Então, tudo aquilo que eu sei sobre família, e tudo aquilo que eu vou aprender sobre família, eu preciso colocar em prática. Ainda que o resultado não seja para hoje, amanhã, certamente eu vou ter uma casa bem-sucedida e estruturada. Um problema de relacionamento. Alguém consegue água para mim? Consegue água para mim? Um problema de relacionamento, irmãos, ele não acontece da noite para o dia, mas ele é construído. Assim como eu posso usar o meu tempo para construir coisas ruins, eu posso usar o meu tempo para construir coisas boas. Uma traição é construída, você sabia disso? Assim como um casamento de fidelidade também é construído. A diferença dos dois desfechos está nas nossas escolhas. Está em aprendermos, irmãos, dividir o nosso tempo e praticar a palavra de uma forma correta. Eu acho muito interessante algo que está lá em Marcos. Corre lá comigo. Marcos capítulo de número 4. Jesus ele fala sobre a parábola do semeador nesse lugar. Marcos capítulo de número 4. Você sabe que no comecinho, no versículo de número 1, ele vai falar que o semeador saiu a semear. E ele lançou uma semente na terra, outra caiu no meio dos espinhos, no meio das rochas, no meio do caminho. E depois que ele falou tudo isso, ele diz assim no versículo de número 10 de Marcos, capítulo de número 4. E ele fala: quando se achou só, os que estavam ao seu redor, os 12 então passaram a interrogá-lo acerca da parábola que havia dito. E eles então lhes disseram, e ele então lhes disse, melhor dizendo: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aqueles que são de fora, tudo se lhes é dito por meio de parábolas, para que vendo não vejam, percebam e não ouçam, e também não entendam, para que não se convertam
e sejam perdoados. O que é que esse texto está dizendo? Os discípulos olharam para ele, querido, e começaram a dizer assim: mestre, a gente está percebendo que quando você fala as coisas para as pessoas que são lá de fora, você fala de um jeito meio diferente. Mas quando você fala com a gente, você fala de um outro jeito. Depois desse versículo que nós acabamos de ler, Jesus passa a explicar a parábola. Mas para quem? Jesus não explica a parábola para a multidão. Jesus só explica a parábola para os discípulos. Olha que interessante. Quando Jesus estava diante de uma multidão como a igreja, ele falou: um certo homem saiu a semear, e ele lançou a palavra, a semente aqui, lançou a semente lá, e ele fala: beleza, Deus abençoe, tchau. Só que quando ele chega no secreto, o discurso muda um pouquinho. E ele começa a falar de uma forma que os discípulos entendessem. Ele começa a dizer: ei, o semeador sou eu, a palavra é aquela que eu tenho dito. Se vocês abrirem o coração e deixar essa palavra entrar, como boa terra vai produzir, mas se não, vai vir os cuidados da vida e vai matar a semente. Aquela que cair na beira do caminho com o coração duro, não vai produzir nada. E Jesus começa, querido, a passar tempo esmiuçando os princípios. O que eu começo a entender aqui? Que a minha vida e o meu relacionamento não pode ser igual para com todas as pessoas. Existe um tempo e existe uma forma que eu me relaciono com os de fora, mas existe uma forma e um tempo que eu me relaciono com os de dentro. Um casamento e uma família bem-sucedida, irmãos, é um casamento e uma família onde eu passo tempo junto. Não tem como eu ter uma casa abençoada se todo o meu tempo é gasto em trabalho e amigos. É lícito passar tempo com amigos? É claro que é lícito. É tempo passar trabalhando? É lícito passar tempo trabalhando? Não só é lícito, querido, como é um dever seu trabalhar. Mas existe algo que também é um dever seu. E esse algo se chama família. E muitas vezes, porque nós não temos remido o tempo e dividido como nós temos que fazer, nós temos suado a camisa com coisas que não são tão importantes e deixando aquilo que realmente importa de lado. Irmãos, se nós queremos ter uma casa abençoada, nós precisamos aprender a desenvolver um relacionamento com os nossos parentes. E quando eu falo sobre os nossos parentes, eu estou falando, querido, sobre aqueles que moram com você, fazem parte da sua casa, e aqueles que não moram com você e não fazem parte da sua casa. A sua família, querido, de toda é importante, mas a sua dedicação de tempo e atenção não pode ser na mesma proporção com todos. Quando você é um filho e mora na casa dos seus pais, a sua família se chama pai, mãe e irmãos. Mas quando você casa, a sua família deixa de chamar pai, mãe e irmãos e passa a se chamar marido e esposa. Muitos casamentos têm tido muito problema, sabe por quê? Porque ao invés do marido passar tempo com a esposa e a esposa para passar tempo com o marido, só quer saber do pai e da mãe. Não corta o cordão umbilical. A Bíblia diz em Gênesis 2:24 que o homem vai deixar a sua mãe, vai deixar a sua casa, vai deixar o seu pai, vai unir-se à sua esposa e eles serão uma só carne. Eu lembro, querido, quando eu era criança, que eu via muito que quem casa, quer casa. E essa é uma verdade. Talvez você more ainda com os seus pais, talvez você more numa edícula, eu não sei qual é a sua situação ou a sua necessidade, e eu não quero te julgar por isso, mas a minha oração, irmãos, é que você possa ter um terreno, um lugar, uma casa que não seja dentro da casa dos seus pais. Aleluia. Amém, amém. Por quê? Porque eles têm a vida deles e você tem a sua vida. Então, se eu começar a aprender, querido, que existe uma forma de se relacionar com os outros, mas uma forma de se relacionar com os meus de casa, muito problema vai ser solucionado. Porque tem pessoas que tratam a esposa e tratam os maridos assim como tratam os seus amigos. Marido e esposa não podem ser tratados como seus amigos. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que o amigo você tira onda. Um amigo você vai lá e faz aquela brincadeira, e aí a hora que ele vem com um negócio, você já vai com outro negócio, e você zoa o negócio aqui, você brinca. Você sabe o que eu estou dizendo? Uma amizade sadia como é?
Um amigo é aquele que você não está afim, querido, de conversar. Você faz o quê? Não responde o WhatsApp. Você vai lá falar, hoje eu estou de boa, não vou responder, vou ficar aqui na minha. Amizade você pode fazer isso. Amizade você pode decidir, hoje eu quero comer churrasco com ele, hoje eu não quero, hoje eu quero ficar só na minha. Mas marido e esposa não. Marido e esposa, irmão, nós precisamos entender que existe um relacionamento íntimo e existem limites dentro desse relacionamento. Você zoar uma pessoa por causa do cabelo, da gordura e da barriga é uma coisa, mas você fazer isso com o seu cônjuge vai dar problema. Irmão, sabe aquele negócio que quando a esposa chega para você e fala assim, amor, você acha que eu estou gordinha? Você sabe o que eu estou dizendo? Sabe, irmão, eu acho que a melhor, talvez, das coisas que você pode fazer é ficar quieto para não criar provas contra você. Não, irmãos, eu acredito que talvez você pode, peraí que eu tenho que ir no banheiro, tenho que fazer alguma coisa, porque, irmão, se você viu que de fato ela engordou míseros 10 quilinhos depois que você casou, né? E você fala, não, amor, você não está gordinha, você está mentindo. Talvez você pode falar, amor, você está cada dia mais linda. Você pode sair pela tangente. Mas às vezes tem pessoas que não têm noção, não. Tem pessoas que quando elas estão prestes a casar, é tudo lindo, irmãos. É tudo lindo, é o cabelo lindo, é o olho lindo, até o bafo é lindo. É aquele negócio, é aquela história que eu sempre ouvi meu pai contar para mim. Diz que um jovem começou a namorar com aquela jovem e de repente um dia eles decidiram passear. E quando eles foram passear, eles estavam ali saboreando seu cachorro quente e eles viram a lua. E de repente, querido, a lua, em meio àquilo, eles estavam olhando aquele passeio, aquele encontro romântico. Aí uma nuvem veio na frente da lua e aí a esposa falou assim, amor, o que será que aconteceu? Ele disse, minha princesa, a lua se escondeu de vergonha de você. É tanta beleza no seu olhar, é tanta beleza e formosura na sua face, que a lua mesmo com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, escondeu de você. Só que aí, irmãos, eu falo para você, uma cantada dessa, acho que até eu casaria, não é verdade? Aí você vai, nossa, mas eu sou assim mesmo, é lindo, e aquele negócio foi uma das cantadas que a Kelly usou para me conquistar. Né? E aí você vai lá e aquele negócio, você casa, beleza. Aí diz que ao passar dos anos, numa das comemorações de aniversário de casamento, a esposa tem a brilhante ideia, amor, vamos relembrar os nossos velhos tempos. O que você acha da gente comer aquele cachorro quente, ao ar livre? Aí eu imagino que na cabeça daquela esposa fica, nossa, ele vai lembrar e vai me elogiar. Talvez na cabeça daquela esposa ele vai falar para mim que eu estou mais linda do que aquela época. Muitas coisas passam na cabeça da mulher, não é assim, mulheres? É assim. E aí chega lá, irmãos, e não sei porquê, mas acontece o mesmo fato. Em meio a uma grande lua, de repente a nuvem passa na frente e ela ainda dá a deixa para o marido e fala, amor, o que será que aconteceu? Por que a nuvem está cobrindo a lua? Ele fala assim, ei, sua burra, não está vendo que vai chover? Sabe, irmão, é um tanto quanto engraçado, mas eu digo para você, talvez não seja como a lua, mas nós temos dado a mesma mancada. Talvez, irmãos, nós floreávamos coisas no período da conquista, no período do galanteio. E quando eu falo sobre casamento e família, nós vimos que se Jesus com os discípulos, ele tinha um trato diferente, ele tinha uma paciência diferente, ele explicava as coisas nos mínimos detalhes. Nós precisamos trazer isso para dentro do seu casamento. Você precisa, irmão, ter mais paciência com o seu cônjuge. Você precisa, se necessário, explicar 1, 2, 10, 20, 30, desenha, rabisca, modela. Não sei, irmão, contrata alguém para explicar se você não conseguir, mas vá até o seu limite, vá até as últimas consequências, porque eu digo para você, se o seu relacionamento começou bom, ele tem que melhorar. Quando nós vemos em Provérbios 4, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e vai brilhando até ser dia perfeito. Não fala sobre ministério só. Às vezes nós olhamos e achamos assim, não, a minha vida como cristão precisa ter cada vez mais curas, milagres, dinheiro. Mas sabia, irmãos, que nos últimos tempos,
Os maiores ministros de cura ao redor do mundo caíram porque tiveram problema dentro do seu casamento. Existe um texto que eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 5. E ele fala sobre isso que nós estamos conversando. 1 Timóteo, capítulo de número 5. No versículo de número 8. E eu quero deixar claro para você que as qualificações aqui de um ministro, de um presbítero, também são qualificações para um cristão. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, no versículo 8, ele diz assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente, você pode dizer comigo especialmente? E ele diz, quem precisa de uma atenção especial? Os da sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Se você não é casado, os seus pais e os seus irmãos. Se não cuida da sua família, esse tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Pesado, não é verdade? Quando eu falo sobre dedicar tempo e cuidar, estou falando sobre dividir o tempo. Se existe algo que nós precisamos fazer, querido, na nossa vida, ainda que corrida, é dedicar um tempo para a nossa família. Mas o tempo para a nossa família não pode ser, querido, um tempo nos momentos de culto. Vou falar de novo para você. Tem gente que nunca tem tempo para a família. E o único tempo que ele tem para a família é no horário de uma escola dominical, no horário de um culto de quinta-noite, no horário de um culto de domingo à noite. Tem a semana inteira, tem a madrugada inteira, tem o feriado inteiro. Só que a pessoa ela só pode fazer algo com a família no horário do culto. Querido, tem alguma coisa errada. Por quê? Lá no começo da ministração, nós lemos um texto dizendo que aquele que ouve a palavra e a pratica é como um construtor que constrói a sua casa, a sua família, sobre a rocha. Como é que funciona a igreja? A igreja você ouve, aprende e pratica na sua casa. A nossa casa é o primeiro terreno que nós precisamos lançar as sementes daquilo que nós temos ouvido. Então, querido, arrumar tempo para a sua casa não é tirar tempo da igreja. Porque existem muitas outras coisas que você pode tirar tempo. Às vezes você está dormindo mais do que 8 horas. Às vezes você está querendo, acorda de manhã, dorme até 10 horas, levanta, toma café, dorme até 4 horas da tarde, aí decide comer um cachorro quente 7 horas da noite do domingo. Por que eu estou falando isso? Ter tempo em família é importante. Por quê? Porque, querido, se eu viver como um bom ministro, mas negligenciar a minha casa, eu sou pior do que aquele que não é nem crente. E aí você pode falar assim, Leandro, mas a gente tem um problema, porque o país está em crise. A gente tem um problema porque sair fala sobre gastar. E quem aqui tem filhos sabe que o negócio às vezes é pesado. Você vai lá e vai comer um lanche, aí você vai lá, fica imaginando, né? A gente tem uma família grande, o Paulinho. Paulinho não está plantando árvore de dinheiro na casa dele, porque agora tem até agregado. Aí vai sair, sai até o Eloy junto, e daqui a pouquinho está chegando fora esses agregados, tem outro, e o Eloy bate firme. Aí chega lá, imagina, vai comer um lanche, quanto é? 200 conto. Aí 200 conto no sábado, 200 conto no domingo. 200 conto no meio da semana. Tem que vender bastante embalagem, hein, Paulinho? Não é? Por quê? Fica caro, aí você fala assim, Leandro, é por isso que eu não saio. Agora deixa eu falar para você, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes nós temos criado um conceito que sair é gastar, quando na realidade sair é dedicar tempo para aqueles que merecem o nosso tempo. Você pode, querido, criar coisas, você pode fazer coisas que talvez você não vai gastar nenhum real, ou talvez você vai gastar poucos reais. Você já parou para fazer gelinho com os seus filhos, com a sua esposa ou com o seu marido em casa? Você sabia que fazer gelinho é barato? Irmão, você vai passar um tempo tão legal. Aí você vai lá, você já imaginou, já parou para assistir um filme, querido? O que você precisa para assistir um filme?
Ah, pastor, para assistir um filme, eu preciso ir no cinema, que é R$6 no dia barato. Aí eu preciso comprar uma Coca-Cola, uma pipoca, vezes 4, vezes 5. Pastor, preciso de R$100. Não, irmão, vai assistir um filme na TV aberta da sua casa. Ah, não, então pede um filme emprestado para alguém. Sabe, aí você fala assim, tem um pouquinho mais de dinheiro, então entra no Netflix, tem internet na sua casa, assiste filme no YouTube. Sabe o que a gente precisa, irmãos? Gastar mais tempo e praticar mais a palavra, ao invés de ficar dando desculpa. Às vezes, como a situação da árvore, a gente reconhece o sol sobre o nosso carro, a gente reconhece a necessidade da árvore, só que a gente não quer plantar. Por quê? Porque a gente acha que vai gastar muito, a gente acha que vai demandar muito dinheiro, vai demandar muita coisa, só que isso está te protegendo a longo prazo. Gastar tempo hoje com os seus filhos, irmãos, protege a sua família. Um dos princípios, é esse que eu quero ressaltar principalmente com você nessa noite, é que não existe a construção de uma boa casa sem um bom tempo. E esse bom tempo não pode ser tirado da igreja, porque na igreja é onde princípios chegarão ao seu coração e serão transmitidos ao coração dos seus filhos. Eu me recordo, e até hoje, infelizmente, eu queria poder mudar o mundo, mas eu não posso. E eu vejo que todas as pessoas que normalmente têm problema, irmãos, elas vêm para a igreja. Aí quando ela está com um problema, o casamento está destruído, o filho está destruído, o dinheiro está destruído. Se você for lá para plantar bananeira, quem quer de verdade planta bananeira. Tem uns que nem quando está destruído quer. Mas tem uns que você vê e fala assim, tem que entrar lá plantando bananeiro. O cara vai entrar plantando bananeiro. Só que sabe qual é o problema? A hora que ele vê que já está bom e ele não precisa mais plantar bananeira, ele para. Irmão, o elogio da lua para a esposa vai começar quando você quer casar e ele vai continuar até o dia em que ou você morrer ou Jesus voltar. E melhor do que isso, com o passar do tempo, os seus elogios irão melhorar. Mas nós precisamos ter tempo. Marido, você precisa ter tempo para sua esposa. Esposa, você precisa ter tempo para o seu marido. Um dos grandes problemas que nós temos encontrado dentro da família, primeiro é a desculpa do dinheiro. Ah, eu não faço porque não tenho dinheiro. A outra desculpa é, eu não faço porque eu tenho filhos. Deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia não diz que filho é maldição. A Bíblia diz que o filho é a herança do Senhor. Se o seu filho é um fardo na sua vida, não é porque ele é um fardo, mas porque você está transformando em um. Deixa a sua filha pintar você. Ah, eu vou virar mulher. Não vai não, irmãos. Porque quem é homem veste rosa e não tem medo disso não é verdade, James? O James vai lá e a Jennifer vai lá e papai, vem aqui. E vai passar o batonzinho no James. E aí fez a xuxinha no James e fez aquele negócio. Não tem como, né, James, por causa do cabelo. E ele vai lá e filho, o negócio é o seguinte, papai está brincando com você aqui, mas o papai é homem. Ou então não vai fazer nele, mas vai fazer o quê? Na boneca. E o que é que a gente está fazendo? A gente fala assim, chega em casa cansado, vai pro Netflix, moleque. Vai pro videogame. Irmão, entenda algo. Muitas coisas Deus tem colocado na nossa vida que são bênção, mas nós temos transformado elas em maldição. E uma delas são os nossos filhos. Por quê? Porque nós não temos tido o entendimento de como dedicar tempo para eles. Aí a gente vai lá e fala, vai lá moleque, fazer isso, vai para lá menina, vai para o seu Netflix, vai para o seu YouTube, vai para o seu videogame, vai fazer isso. E a gente os empurra para longe. Só que quando a gente percebe que eles estão longe, a gente tenta puxar para perto e já é tarde. Tem muitas vezes que no nosso relacionamento com o nosso marido e com a nossa esposa, nós estamos empurrando eles para longe e quando a gente tenta puxar para perto, já é tarde. Deus tem colocado coisas na nossa vida que são bênçãos, nós só precisamos aprender a administrá-la. Filho é bênção, irmãos. Quando você começa a ensinar para ele, filho, e eu acho muito interessante, querido, algumas coisas, né? E eu acho muito legal algumas coisas que o Zé Mauro faz com as filhas dele, eu fico observando. Eu lembro de um dia que eu vi ele conversando com ela, com a pequenininha, e ele falando assim, filho, o papai ama você, mas mais do que o papai ama você, o papai ama a Deus e ama a mamãe. Sabe, irmão, pode parecer e você, filho, assim, nossa, mas a criança vai ficar em parafuso. Não, ela vai aprender o que é certo, irmãos.
E ela vai entender que se você precisar escolher entre ela e a sua esposa, você fica com a sua esposa, porque os filhos são como flechas nas mãos do valente, que chegam para você como uma herança, mas como flechas serão lançados. Casamento não começa com data e prazo de validade não, irmãos. A gente casa para durar. E a gente casa para cada dia ficar melhor, mas a gente precisa aprender a dar essa manutenção, porque tudo sem manutenção quebra, irmãos, tudo sem manutenção fica sujo, tudo sem manutenção fica bagunçado. Então eu digo para você, irmãos, tem filho? Ah, pastor, mas agora como eu vou assistir filme com a minha esposa se tenho meu filho? Ensina a criança que meia-noite não é horário de criança ficar acordada. Não, pastor, mas você não sabe, é o demônio em casa, esse moleque. Vai ser demônio mesmo, porque a sua palavra tem poder. Mas sabe qual é o problema? Talvez esse demônio que você está dizendo, ele tenha dormido até meio-dia todos os dias. Não, pastor, mas que crueldade. Eu tirar uma criança 8 horas da cama? Crueldade? Ou será que você que é... Não vou usar essa palavra, depois a Kelly briga. Leve demais. Será que você não sabe ter pulso? Sabe, irmão, mas ela diz para mim que não está com sono. O sono chega, irmãos, deixa na cama. Coloca na cama. Mas eu não vou gastar muito tempo isso, porque um dia a gente vai bater só sobre o negócio de filho. Mas agora deixa eu voltar aqui para marido e esposa. Você colocou o seu filho para dormir, é o tempo de você namorar. É o tempo de você ligar o filme. É o tempo de você comer a pipoca. Ou então, puxa, não, pastor, você não sabe, para a gente é complicado, eu queria sair no final de semana. Você sabia que não é pecado você deixar uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, os seus filhos com a vovó e com o vovô? Você sabia que não é pecado e o titio e a titia não vai matar a criança de ficar uma noite com elas? Você sabia que às vezes existem atividades dentro da igreja, né? Agora deixa eu posso falar, Suzy, que você ficou feliz porque o seu filho veio no acampamento dentro? Tá bom. Né? Eu lembro, né? Eu lembro que a Suzy estava ali, né? E ela até veio brincar com a gente. Ela falou assim: ah, pastor, o Vitor veio, glória a Deus, é o final de semana mesmo do Rogério. Lembra, foi passear, depois o James e a Lilian lá até postou, né, no Facebook, noite do casal, pai, não sei o quê. E irmão, fala para você, manda para a igreja. Vai para o cinema com o seu marido, vai comer o cachorro quente, vai assistir Lagoa Azul na sua casa, irmão. Não é assim, não tem programa, cria um. Ou então, irmãos, para ver as estrelas. Mas eu não tenho dinheiro. Sabe, querido, deixa eu falar para você, você não precisa de dinheiro, porque o que é mais valioso você tem ao seu lado, e se chama cônjuge. Mas sabe qual é o problema? A gente está entrando, querido, nesse capitalismo do mundo. Capitalismo não é o demônio, não, irmãos. Nós que muitas vezes temos feito as coisas erradas. E a gente deixa esse consumismo tomar conta da gente. E a gente acha que a nossa mulher vai ficar feliz com o preço do presente, quando na realidade ela vai ficar feliz de receber elogios de você. E ninguém paga para elogiar. Aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe como é difícil, porque minha esposa e meu marido era tão bonito, mas hoje é tão feio. Eu vou olhar para ele e vou mentir, pastor. Não, querido, se convença de que ele é bonito, que ela é bonita. Porque quando você escolheu casar com ela, eu tenho certeza que você achava. Sabe, então, assim como a palavra tem poder para renovar a sua mente, começa a pensar naquilo que é certo. Às vezes eu vejo homens já velhos, senhores. Não é que quando você fala assim, aí, você não vai casar? Não, eu vou. Aí você fala assim, mas por que você não casa com fulano de tal? Por que você não faz com fulano de tal? Ah, não, muito velha para mim. Fala, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50. Mas com quantos anos você quer casar? Ah, eu acho que eu vou achar uma de 30. Ei, irmão, nada contra se você casou com alguém de 20 anos de diferença e deu certo, mas isso daí não é o normal. Normalmente dá errado. É uma discrepância de idade muito alta. Aí eu começo a ver, peraí, por que o cara quer casar com uma mulher de 20 anos? Ele não quer uma companheira. Ele quer um produto. Sabe, eu falo para você, produto tem lá fora e o mundo utiliza. E sai mais barato do que casamento. Tem gente que está escolhendo, querido, relacionamento como o mundo escolhe prostituta.
Tem gente que está escolhendo relacionamento como o mundo escolhe pessoas que vão sair. Ei, nós não somos desse mundo. Nós não seguimos o princípio desse mundo. A gente não troca marido e esposa quando fica velho. A gente não joga casamento fora quando fica ruim. Quando algo não está bom, a gente conserta. Deus não criou o casamento para separação. Eu gosto muito, irmãos, que quando as pessoas chegam para Jesus e vão confrontar, estão diante de uma situação e eles falam assim: Jesus, o negócio é o seguinte, como é que vai ser quando chegar lá em cima? Porque no costume judaico, irmãos, se eu sou casado com uma pessoa e eu morro, a minha esposa fica para o meu próximo irmão ou para o meu próximo parente. E eles estavam questionando isso. Se essa pessoa ela teve 2 maridos, quando ela chegar no céu, não é como é que vai ser. E Jesus começa a ensinar algumas coisas. Ele fala, primeiro, lá no céu não vai ter casamento, não vão casar ou nem estar em casamento, porque vão ser semelhantes aos anjos. Família, irmãos, é algo que Deus estabeleceu para essa terra, para a gente encher, multiplicar, cuidar, soma força. Mas ele diz algo que é muito interessante. E quando eles estão falando dentro de um processo de separação, ele diz assim: não foi assim desde o princípio, mas por causa da dureza dos vossos corações, Moisés introduziu o divórcio. Irmão, Deus, quando planejou o casamento, Ele não planejou com uma válvula de escape que se chama divórcio. Mas por causa da dureza do coração dos homens, isso passou a se tornar algo lícito. Aí você fala para mim, Leandro, o divórcio é lícito? Biblicamente, queridos, em alguns aspectos, em situações específicas, a Bíblia diz que o divórcio é sim lícito. Mas o divórcio não é uma opção para o cristão. Tem muita gente que está desistindo do seu casamento porque tem tido o divórcio como uma opção B. Tudo aquilo, irmãos, que eu tenho uma opção, eu não vou me esforçar o suficiente para manter a minha primeira opção. Se eu vou lá e vou ter que fazer uma comida, mas se não der certo essa comida aqui, eu como aquela outra comida lá. Mas deixa eu falar para você, se você só tem uma coisa para comer, você vai fazer a comida dar certo, porque senão você vai passar fome. Querido, é com essa garra que a gente precisa se dedicar ao nosso casamento. Como se não tivesse outra opção, como se a gente não pudesse trocar. E é por isso que é importante nós fazermos boas escolhas para nos casar. Tem muita gente que está casando sem pensar. Está casando só porque a mulher é bonita, está casando só porque o cara tem dinheiro. Mas deixa eu falar para você, casamento não é isso, não é um produto. Casamento, querido, é onde 2 pessoas se juntam, estabelecem um matrimônio diante dos homens e diante de Deus. Somam as forças, somam os sonhos, somam os desafios, somam as conquistas, vencem batalhas, vencem as tempestades, mas também desfrutam, querido, da vitória, desfrutam dos dias de alegria, dos dias de paz. É isso que é casamento. É algo diferente do que o mundo diz lá fora. Casamento é algo que eu vou suar a camisa para manter. Casamento é algo que eu vou praticar a palavra para que a cada dia fique melhor. Eu não sei se o seu casamento está ruim, está bom, querido. Mas deixa eu falar algo para você. Se está ruim, tem que ficar bom. E se está bom, tem que ficar melhor. Porque casamento é algo que está em constante evolução. Quanto mais você praticar a palavra na sua casa, e a começar de um princípio que nós estamos falando nessa noite, dedicando tempo ao seu cônjuge, o seu casamento vai melhorar. Marido, elogie a sua esposa. Marido, dê presente para sua esposa. Sabe, irmão, se você tem bastante dinheiro, dê coisa cara. Mas se você não tem dinheiro, dá coisa barata, irmãos. Você já imaginou parar e fazer um churrasquinho só para você e para sua esposa? Pastor, fazer churrasquinho só para mim e para minha esposa é algo chato. Talvez seja algo chato porque nós estamos achando que legal é outra coisa. Talvez é algo chato porque a gente não está praticando. Talvez é algo chato. E eu falo para você, querido, a começar de mim. Sabe, às vezes eu lembro que um tempo a gente estava, a gente ia combinar de sair. A gente falou assim, vamos fazer isso? Aí na hora já vinha, quem a gente vai chamar? Às vezes nós estamos tão acostumados à necessidade de ter alguém próximos a nós, que nós esquecemos, querido, da importância de passarmos tempos juntos, sozinhos.
ouvindo sonhos, compartilhando coisas. Talvez, querido, essa semana seja uma semana de você lembrar algumas coisas que você esqueceu. Talvez essa semana seja uma semana de você lembrar o quanto você se esforçou para conseguir casar com a sua esposa e casar com o seu marido. Talvez você precise lembrar essa semana o quanto você precisou de ajuda e ao invés das pessoas de fora te ajudarem, quem estava do seu lado é o seu cônjuge. É muito fácil, irmãos, lembrar dos erros. É muito fácil lembrar das debilidades. É muito fácil lembrar das frustrações quando a gente tem memória curta. Mas quando a gente, querido, traz à nossa memória o companheirismo, o auxílio, o amor, a dedicação, sabe, fica mais fácil amar. Amar é uma escolha diária e não é um sentimento. E casamento sem amor, irmãos, é um casamento que não tem muito sucesso. A Bíblia nos ensina, querido, que tudo na nossa vida está ligado ao amor. A Bíblia nos ensina, querido, que o amor é aquilo que vai nos unir de uma forma plena. O amor é aquilo que vai nos ajudar a doar uns pelos outros. Marido, você precisa cuidar da sua esposa. E cuidar fala sobre dedicar tempo. Esposa, você precisa cuidar do seu marido. E cuidar fala sobre dedicar tempo. Esposa, volte até a alegria de fazer aquela comida que ele sempre gostou. Aquela sobremesa que ele sempre gostou. Ah, pastor, meu marido nunca ligou muito para os meus dotes culinários, não. Mas o que é que ele liga? Ah, ele acha muito legal quando eu faço uma massagem na cabeça dele. Faça massagem na cabeça dele. Ah, ele acha muito legal quando eu chego elogiando o trabalho dele. Elogie o trabalho dele. Agora, marido, o que é que você fazia que a sua esposa amava e você deixou de fazer? Ah, Leandro, essas coisas são muito difíceis. Converse sobre isso. Quem sabe hoje à noite ou essa semana você não veja uma oportunidade de sentar e você, marido, perguntar para a esposa: amor, o que é que eu posso melhorar no nosso casamento? Sabe, irmão, deixa eu falar para você, se ela for sincera, você vai ouvir muita coisa. Esposa, chegue para o marido e fale: amor, o que é que eu poderia fazer para o nosso casamento ficar melhor? Eu tenho certeza que vai ter muita coisa. Aí você fala assim: pastor, eu não posso falar não, porque se eu falar, o tempo fecha. Sabe, querido, se ela está dando abertura para você, fale com jeitinho. Sabe, mas tem jeitinho de falar. Aí você chega lá, a esposa vira e fala assim: amor, o que é que eu tenho que fazer para o nosso casamento ficar melhor? Você pode começar a emagrecer uns 30 quilos. Meu Deus, irmãos, eu falo para você, até eu fico com vontade de dar um soco na sua cara. Sabe, irmão, o que a gente vai fazer? Não. O que vai ser você vai fazer, amor? Eu acho que a gente podia começar a passar tempo junto numa caminhada. Olha que coisa linda. Você está fazendo o quê? Implicitamente chamando a existência a perda dos quilinhos. Passando um tempo conversando. Aí você vai lá e começa a falar assim: ah, amor, sabe uma coisa que eu acho que você poderia fazer? Eu acho que você poderia, sim, dar uma pesquisada um pouco melhor em umas promoções, quando você quiser comprar alguma coisa. Não é pensar em alguma coisa antes de comprar. Você está falando o quê? Com um jeitinho para ela: amor, está precisando gastar menos. Sabe, seja um pouco, mas tem gente que é cavalo. O negócio é o seguinte: você tem que emagrecer, você tem que parar de gastar, você tem que parar de ser Jezabel, tem que parar de andar com aquela mulher. Sabe, não tem gente que é mais grosso do que tronco de árvore. Não pode. Sabe por quê? Casamento é trato. Casamento é jeito. E ainda que algumas pessoas falam assim: mas a minha essência é ser grosso. Então você precisa nascer de novo para ter a essência de Cristo, querido. Porque Cristo não é grosso. Não, mas eu sempre fui assim, vivi assim, vou morrer assim. Então, de fato, está na hora de morrer o velho homem para nascer o novo homem. Porque se você é crente, você é longânimo, você é benigno, você ama. E quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmão, é fácil ter um casamento feliz. Leandro, é fácil? É fácil, irmãos. É só colocar em prática aquilo que você sabe que você tem que fazer. Eu, quase que uns tempos atrás, eu começo a dar atendimento pastoral pelo WhatsApp.
E meu atendimento pastoral pelo WhatsApp para a maioria das pessoas ia ser só uma foto segurando uma plaquinha. Pratique o que você já sabe que tem que fazer. Sabe, irmãos, eu acredito que se a gente lesse isso todas as manhãs, a nossa vida seria mais fácil. Porque aí você vai lá e fala assim, pessoa, o que você acha que tem que fazer? Pastor, eu sei, eu preciso de dar dízimo. Pastor, eu sei, eu preciso amar. Pastor, eu sei, eu preciso perdoar. Aí, às vezes eu pergunto, a minha vontade fica assim, então por que você ainda não fez? Sabe, a minha pergunta para você hoje, por que você está demorando tanto para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer? Não demore. Não deixe seu casamento, querido, estar a quilômetros de distância, onde a única coisa que vocês estão juntos é dormindo na mesma casa. Porque tem casal que nem dorme mais na mesma cama. Mas sobre isso aí, como tem algumas crianças aqui, né? A gente fala sobre num momento um pouco mais íntimo, que a gente vai ter um tempo para casais esse ano, vai ser bem legal. Mas eu digo para você, se você dorme em outra cama, e eu te encorajo a começar a dormir na mesma cama. Se você dorme em quartos separados, você casou para dormir junto. Se você tem os seus sonhos para a direita e elas têm os sonhos dela para a esquerda, está na hora da gente colocar os sonhos no mesmo caminho. Que essa semana seja uma semana de conversa dentro do seu casamento. Pastor, mas meu casamento está tão bom, só vai melhorar se conversar. Está tão ruim, só vai melhorar se conversar. Seja humilde, querido. A gente precisa ser humilde para ouvir, humilde para praticar, porque o que a gente leu em 1 Timóteo 5, se eu não cuidar da minha casa, eu vou ser pior do que o incrédulo. Ah, pastor, mas para todo mundo meu casamento está bem. Ei, querido, Jesus tinha um relacionamento com as pessoas e tinha um relacionamento com os de dentro. Não adianta estar bem só lá fora, se não está bem aqui dentro. Antes de cuidar lá, eu preciso cuidar aqui. Deus colocou uma pessoa maravilhosa no seu lado, querido, valorize ela. Você que ainda não casou, saiba escolher bem. Você que está casado há muito tempo, deixa eu falar algo para você, o casamento vai ficar cada dia melhor. Não é, pastor, a gente já está ficando velhinho, a gente já está aposentado, vai dar para trabalhar para Deus junto, vai dar para viajar junto, vai dar para dormir até mais tarde, assistir filme até mais tarde junto. Fica maravilhoso, não é, Jorge? Não está maravilhoso o casamento depois que casou? A gente vê o Jorge e a Marta, vai para um lado, vai junto. É tudo bonitinho, de casalzinho, fala, puxa, glória a Deus por um casamento assim.